Então, nós desenvolvemos com muito carinho um produto, aprovamos esse produto, que tem justamente essa função, né? Para que não tenha mais esse erro, esse equívoco em relação ao CEP Detox. Então, é o primeiro produto nutracêutico em cápsulas, é o primeiro nutracêutico em cápsulas da Inove, que está totalmente relacionado com o processo de perda de peso, diretamente relacionado com o processo de emagrecimento, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de história das fibras, né? Fiber Caps é um produto, é composto de fibras, né? As fibras, elas vêm despertando muito interesse, né, nas mídias, nas pessoas, estão sendo feitas muitas pesquisas científicas, fala-se muito a respeito de fibras, de alimentação, de aveia, de grãos, de sementes, de dieta, da necessidade desses produtos, desse tipo de nutrição da nossa alimentação, certo? Começou uma pesquisa intensa em relação a isso, mas as fibras, o papel das fibras, o interesse, a investigação das fibras e as propriedades dela, principalmente como laxantes, né, para soltar, para liberar o intestino, ele já é reconhecido há muito tempo, desde Hipócrates, que é o pai da medicina. Né? A relação entre assim, a ingestão de fibra alimentar, né, a necessidade da ingestão de fibra alimentar para prevenção de inúmeras enfermidades do trato gastrointestinal, do sistema digestivo, né, ela já é observada há muito tempo, né? Desde assim, e esses estudos eles começaram na África há décadas atrás, né? Décadas atrás eles já vêm sendo feitos e a gente sabe hoje da grande necessidade, da grande importância de se utilizar, de se consumir fibras diariamente, né? Então, o que são as fibras alimentares? Né? As fibras alimentares, elas estão presentes nos vegetais, nas frutas, nos legumes, nas sementes, né? Nas verduras. Né? Então, elas englobam um conjunto de compostos, de componentes que não são digeridos pelo nosso sistema digestivo, pelo nosso estômago, pelo nosso intestino. Então, elas permanecem intactas e não são digeridas e por isso elas não são absorvidas. Elas não caem na corrente sanguínea. Todo o trabalho, toda a função, toda a eficácia, todo o benefício das fibras, ele está relacionado com o nosso sistema digestivo, trato gastrointestinal, o estômago e o intestino. Porque é ali que ela trabalha, é ali que ela fica. De absorção, de retenção de água, são extremamente higroscópicas. Então, elas sugam uma grande quantidade de água e assim elas formam uma espécie de sistema, né, no nosso estômago e no nosso intestino. E esse processo acaba influenciando os níveis de colesterol sanguíneo. Eles são fermentados por bactérias no intestino, então eles permitem a proliferação de bactérias benéficas que controlam o pH local, que controlam a formação de bolo fecal, a eliminação das fezes, diminui o processo de constipação e etc, etc, etc. Então, esses são os tipos de fibra, são as fibras solúveis. E nós temos também as fibras insolúveis, tá bom? As fibras insolúveis, elas são constituídas de estruturas vegetais que são encontradas nas camadas mais externas dos cereais, né? Cereais integrais, de grão, nas verduras, nos legumes, nas cascas de frutas. Então, as fibras, elas contribuem por normalizar, regular o funcionamento intestinal. Elas também ajudam a diminuir e a controlar a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar, carboidrato absorvido e que fica na corrente sanguínea. Ajuda também no controle dos níveis de colesterol e, por isso, por diminuir e controlar a absorção do açúcar e da gordura, elas são excelentes aliadas, né, no processo de redução de peso e em dietas, em planos alimentares adequados para quem quer diminuir peso, né? E retardam o esvaziamento gástrico, ou seja, prolongam o processo de digestão, levando a uma sensação de saciedade. Bom, quais são os benefícios da fibra? São inúmeros benefícios das fibras, né? O primeiro e mais importante, que o mais conhecido,
É porque é que as fibras melhoram, elas aumentam o volume fecal, né? Estimulam o movimento, a motilidade do intestino pela distensão do colo. Então, o colo, a gente precisa ter bolo fecal grande, fezes grandes, não tão duras, com bastante líquido, e uma motilidade, um movimento de expulsão por parte do intestino dessas fezes. Então, as fibras insolúveis, elas ajudam nesse processo. E as fibras solúveis, elas contribuem para a captação de água, para deixar essas fezes mais fluidas, menos endurecidas. E elas também promovem o processo de fermentação dessas fezes no trato gastrointestinal, que estimulam, assim, as bactérias benéficas e melhoram todo o trânsito intestinal e a frequência das evacuações. Então, elas trabalham no processo de melhorar o trabalho, a motilidade, o movimento, a função dos nossos intestinos, tá? Impedindo a constipação, ok? Bom, outro benefício, elas auxiliam no controle da glicemia, controle do açúcar, porque as fibras solúveis, elas tornam lento o processo de absorção de carboidrato. Então, a gente come carboidrato e elas lentificam esse processo de absorção. Eles demoram mais para chegar na corrente sanguínea e parte deles não conseguem chegar na corrente sanguínea. Com isso, deixa de haver aqueles picos de glicose. Se a gente não tem picos de glicose, ou seja, picos de açúcar, grandes concentrações de açúcar no sangue, a gente também não tem picos de insulina. A insulina é o hormônio que carrega o açúcar para dentro das células, né? Então, além de ajudar no processo de digestão, aumentar a saciedade, a gente também acaba prevenindo, né, diabetes do tipo 2, a utilização de fibras. Bom, elas também auxiliam no controle dos níveis de colesterol, porque as fibras solúveis, elas produzem no intestino delgado, tá? A formação de géis, elas chupam água, né? Sugam água e elas ficam gelificadas, formam um gel, uma gelatina. E essa gelatina, ela impede, ela altera a absorção das gorduras do organismo, das gorduras dos alimentos. Elas impedem que parte dessas gorduras alcancem a corrente sanguínea. Então, elas auxiliam, assim, nos níveis, no controle dos níveis do colesterol, do triglicérides na corrente sanguínea, né? Diminuindo essa quantidade de gordura no sangue, a gente consegue reduzir, né, prevenir vários riscos cardiovasculares, de doenças do coração, derrame, infarto, etc. e tal, tá? E elas são excelentes aliados, importantes aliados no processo de controle de peso. Porque as fibras, elas estimulam a saciedade, né? As refeições que têm bastante fibras, que são ricas em fibras, elas são lentamente processadas. O processo de digestão, ele é mais longo, mais lento, e o esvaziamento gástrico, ou seja, o estômago demora mais para ficar vazio. Esse esvaziamento gástrico fica lentificado. Então, quando a gente tem um corpo trabalhando mais no processo digestório, a gente tem um aumento do metabolismo, do trabalho do nosso organismo. Quando a gente tem um estômago que fica cheio por mais tempo, a gente tem a sensação de saciedade também prolongada. Se essa sensação de saciedade fica prolongada, significa que nós vamos comer menos durante a alimentação e após a alimentação vamos demorar mais para ter fome. Com isso, a gente deixa de comer coisas desnecessárias. Então, a gente acaba impactando e diminuindo a ingestão de alimentos de diversas ordens, certo? E isso é muito importante no processo de controle de peso. Além disso, as fibras alimentares, elas estão presentes em alimentos que geralmente são pouco calóricos, que têm baixa caloria, que são os vegetais, né? Então, quando a gente come bastante fibra e a gente se educa, né, para comer bastante fibra, a gente acaba contribuindo para um maior volume, que, assim, porque a gente fica mais... esse processo de fibra, ele já junta a água no nosso sistema, no nosso estômago, e forma aquele gel, já começa a aumentar o volume dessa alimentação. E com isso, vai dando uma saciedade precoce, uma sensação
de que o estômago está cheio precocemente, diminuindo a ingesta de alimentos. A pessoa para de comer mais rapidamente, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba ingerindo menos calorias, menos açúcar e menos gordura, contribuindo, então, para o processo de perda de peso, tá bom? Bom, aliadas do coração, as fibras são importantes aliadas do coração, né? Quando a gente tem um consumo alto de cereais, frutas, vegetais, por si só já faz muito bem para a saúde, é uma medida primária, né, para redução dos riscos de doenças cardiovasculares. A utilização de verduras, de legumes, frutas, de grãos, de cereais, de sementes, né, é muito importante. Somente por utilizar fibras, a gente está diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Então, ela tem um caráter extremamente protetor do nosso organismo, do nosso sistema cardíaco. Tanto as fibras solúveis quanto as fibras solúveis. Elas têm que ser utilizadas na alimentação diariamente. Por quê? Porque elas controlam os níveis de colesterol, da glicemia, né, a quantidade de gordura do sangue, a quantidade de açúcar do sangue, a quantidade de liberação de insulina, prevenindo, assim, diabetes do tipo 2, além, assim, de diminuir o risco de obesidade, que é um dos maiores fatores de risco para doenças do coração, né? E uma das maiores causas de morte no mundo todo é a obesidade. Então, é muito importante o consumo diário de fibras, de 25 a 30 gramas de fibras ao dia, tá bom? E o que causa deficiência? Se eu não utilizar fibras adequadamente, pessoas que não comem frutas, não comem verduras, não comem vegetais, não comem grãos, não suplementam fibras, né? Essas pessoas estão correndo grandes riscos. A fibra da alimentação ela é fundamental para garantir o bom funcionamento do organismo como um todo. De acerto na absorção de nutrientes, diminuir a absorção de gordura, diminuir a absorção de açúcar, limpar o intestino, aumentar a absorção de vitaminas minerais. Então, ela tem um papel muito importante em todos os fatores que levam, de um estilo de vida, que levam à saúde, né? A prevenção de doenças. Então, quando a gente deixa de ingerir fibras, a gente ingere fibras de maneira insuficiente, a gente pode ter diversos problemas, como aumento da fome. Se a gente tem uma fome constante, come demais, aumento de peso. Aumento de peso e obesidade é um dos principais riscos, fatores de risco para doenças cardiovasculares. Hipoglicemia, né? Problemas do quê? Da concentração, da quantidade de açúcar no sangue, então os riscos de doenças cardiovasculares, dos processos inflamatórios do corpo como um todo, de infarto do coração, de derrame cerebral e etc. A gente aumenta o risco de constipação, intestino preso, e o intestino preso pode levar a diversas doenças intestinais crônicas, né? Diverticuloses, pode levar a doenças várias doenças, intestino irritável, intestino preguiçoso, várias doenças de intestino, inclusive o câncer de intestino. O câncer de intestino, as fibras estão intimamente relacionadas, ela é muito importante. E o que é o Fiber Caps? Né? É o mais novo nutracêutico da Inove Life, foi lançado agora na Expo, que é um poderoso aliado no processo de emagrecimento saudável, no processo de controle de peso, na manutenção do peso corporal. A composição dele é composta de quitosana, psyllium, ácido ascórbico, que é a vitamina C, e picolinato de cromo, né? E qual é a ação? Né? Ele foi desenvolvido após muito estudo, ouvir vários líderes, saber das necessidades de mercado, né? O que estava faltando para a gente completar o nosso kit, né? No controle de peso. Então, ele teve mais pesquisa científica, foi devidamente autorizado pela Anvisa, mas qual é a ação desse produto? Primeiro, ele é fibra, solúvel e insolúvel, né? Então, diminui o esvaziamento gástrico. Eu vou falar de cada um dos no estômago, por isso tem que ter tomado com muita água e leva à saciedade.
ele reduz em até 40% a absorção de gordura dos alimentos, né? Então, assim, essa gordura ela não chega a cair na corrente sanguínea, ela é eliminada nas fezes, ela vai sair pelas fezes, só assim já regula o funcionamento intestinal, porque a fezes fica mais oleosa, mais fluida e mais fácil de ser eliminada. Ela diminui a vontade de comer doce pela presença do picolinato de cromo e porque também diminui o esvaziamento gástrico. Aumenta o metabolismo e auxilia no controle de colesterol por diminuir a absorção de gorduras. São antioxidantes e imunoestimulantes, né? Antioxidante importante, a utilização de antioxidante para diminuir o processo inflamatório do corpo como um todo. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que é um suplemento, não é um medicamento, deve ser consumido com cautela, com orientação, né, conforme o rótulo, e sempre seguido também com uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, porque não adianta eu tomar o pote todo de Fiber Caps e sair e comer hambúrguer com batata frita e refrigerante, que eu não vou ter efeito nenhum, né? É tudo uma questão de consciência e bom senso. Mas é um excelente aliado no controle de peso, na manutenção do peso. Primeiro componente do Fiber Caps é o quitosana. A quitosana é uma fibra natural, não digerível, não é digerida. Ela é extraída de carapaça, da carapaça dos crustáceos, né? De camarão, de siri, de caranguejo. É um suplemento alimentar que tem a função principal de diminuir os níveis de colesterol total no organismo, diminuir a absorção de gordura dos alimentos e proporcionar, assim, benefícios para o organismo. Quais são esses benefícios? Regular o intestino, ajuda na regulagem do intestino, no funcionamento intestinal, ajuda na diminuição da absorção de gordura e no controle, né, das gorduras do sangue, colesterol e triglicerídeos, auxilia na perda de peso, né? Porque ela causa saciedade, a pessoa come menos, diminui a absorção de gorduras e de carboidratos, nós já vamos falar sobre isso, e contribui para acelerar o metabolismo. Por quê? Porque ela diminui o esvaziamento gástrico, o processo de digestão ele fica um pouco mais lento, mais minucioso, mais eficaz, e isso leva ao aumento do metabolismo, o trabalho do gasto energético corporal, ok? Bom, como é que ela funciona diretamente no emagrecimento? Ela funciona de duas formas, tá? Primeira, a quitosana, ela forma um complexo associado com a gordura no trato digestivo, no intestino. Então, a quitosana fica no intestino, ela não é absorvida, por isso que ela tem que ser tomada 30 minutos antes da refeição com bastante água. Você toma água, a água ela vai aumentar, expandir de volume, e ela fica esperando a gordura. Quando a gordura chega no intestino, ela capta até 40% dessa gordura e forma um complexo grande, impedindo que essa gordura termine de ser digerida e absorvida. Então, ela fica inteira, não digerida, e juntamente com a quitosana, ela vai ser eliminada das fezes. Esse é um primeiro processo que ajuda no processo de emagrecimento, porque o intestino vai funcionar melhor, vai diminuir a absorção de gordura dos alimentos, e nós sabemos que gordura engorda, tá? O segundo processo é porque ela retarda a ação de algumas enzimas digestivas, as lipases. As lipases são as enzimas que digerem a gordura. Todo o processo, todo o alimento, ele tem que sofrer ação enzimática no processo de digestão para ser quebrado em moléculas menores capazes de serem absorvidas pelo nosso organismo. Ou seja, que vão ser possíveis chegar na corrente sanguínea e do sangue penetrar nas células e ter a sua função nutricional completa, certo? Então, a quitosana, ela impede, ela bloqueia a ação de algumas dessas enzimas, que nós chamamos de lipases, que são as enzimas que digerem, que quebram a gordura. Se ela diminui, então, a digestão da gordura, essa gordura ela fica intacta no intestino, não sendo capaz de ser absorvida. Se ela não é digerida, ela não é absorvida e então é eliminada nas fezes. Tá bom? Então, é assim que funciona e ela consegue fazer esse trabalho, né, de impedir, diminuir a absorção de gordura em até 40% da gordura do alimento, da gordura que nós comemos. A segunda fibra existente no nosso Fiber Caps é o psyllium,
Psyllium é uma fibra natural solúvel, né? Ela tem é um excelente produto utilizado na medicina para regular o funcionamento intestinal, né? O psyllium tem a capacidade de formar uma pasta no intestino. Ele absorve água, ele é solúvel, ele absorve água, e ele forma uma pasta no intestino. Essa pasta, ela limpa a parede do intestino e ajuda a eliminar as toxinas e impurezas das fezes. Por quê? O nosso intestino é uma grande mangueira de metros de mangueira. Imagina uma mangueira toda torcida, encaixada, enrolada para caber na nossa barriga, certo? No nosso abdômen. O intestino, todo o processo de digestão, ele termina no intestino. É no intestino que acontece a absorção dos nutrientes, não no estômago, como pensa a maioria, no intestino. Então, né, com o passar dos anos, né, formando fezes, absorção, vendo nutrientes e tal, essas paredes do intestino, que nós chamamos de formação delas de vilosidades, elas ficam sujas. E quanto mais suja, quanto mais fezes estiver ali, quanto menos o intestino funcionar corretamente, etc., menor a absorção dos nutrientes e maior o acúmulo de toxinas e impurezas. E tudo isso faz mal para o organismo. O psyllium, ele forma uma espécie de pasta que tem uma capacidade de limpar essas vilosidades. Ele limpa a parede do intestino, promove a eliminação das fezes, ele tem um efeito laxativo, sem causar, ele é um laxante que não causa dor, não causa cólica, não causa fezes mole, não é isso. Ele aumenta a fluidez dessas fezes, elimina as fezes, né, com maior frequência e limpa a parede do intestino, eliminando toxinas e impurezas nas fezes e aumentando a absorção dos nutrientes viáveis, que são aqueles que são importantes e que devem ser absorvidos e cair na corrente sanguínea, né? Então, ele tem uma função muito importante na saúde do intestino e na saúde do corpo como um todo, porque esse fato de eliminar as toxinas e promover a melhor absorção, uma absorção mais eficaz dos nutrientes, ele traz inúmeros benefícios para a saúde, né? E é muito eficaz, ele é muito eficaz no controle de diversos transtornos intestinais, né? No controle também do colesterol, previne comprovadamente o câncer do cólon, né? O câncer de intestino. Ele também ajuda, essa pasta, no controle do açúcar do sangue, dos processos inflamatórios do intestino e, consequentemente, regulam, ajudam na redução do peso, no controle de peso corporal. Desculpa. Desculpa, gente, tô meio rouca. Então, assim, o psyllium no emagrecimento, como ele tem essa alta capacidade de absorver água, porque é uma fibra solúvel, ele pode aumentar em até 20 vezes o seu tamanho inicial. 20 vezes. Com isso, quando ele entra em contato com isso, por isso que quando a gente toma um Fiber Caps, a gente tem que tomar muito líquido, muita água, muito chá detox junto, tá? Quando ele entra em contato com o líquido, ele aumenta 20 vezes o seu tamanho, formando uma gelatina. Essa gelatina, ela é bem volumosa. Ela é grande, ela aumenta de volume. E limpa a parede do intestino, transporta as toxinas né, os resíduos de fezes são eliminados pelas fezes, através do colo. Então, eu tenho um efeito laxativo leve, que não causa diarreia e não causa dores abdominais, mas limpa o intestino. Então, essa capacidade de varrer, de limpar, de faxinar o intestino e liberar as toxinas e as impurezas do organismo, fazem dele um excelente, um ótimo aliado da perda de peso. Né? Por quê? Porque essa fibra, ela é esponjosa. E ela é volumosa, ela aumenta de volume e forma um gel como se fosse uma esponja. E nesse processo, essa esponja ela acaba aprisionando, grudando, né, sugando vários compostos indesejados. E esses compostos, nós também estamos falando de açúcares, de carboidratos, de colesterol, de gordura, né? Assim, e fazendo com que haja um obstáculo na absorção desses nutrientes, desses compostos. E eles são eliminados nas fezes. Então, além de diminuir em 40% a absorção da gordura dos alimentos, ele também acaba diminuindo a absorção de açúcares e carboidratos, né? Que também causam um aumento de peso.
e com isso eles conseguem, com um controle maior da glicemia sanguínea, prevenir o diabetes do tipo 2 e auxiliar na perda de peso, ok? As perguntas eu vou responder no final, tá bom? O Psyllium também é um excelente produto de controle de apetite, né? Como eu disse para vocês, ele acaba absorvendo água e aumenta até 20 vezes o seu volume, certo? Então, essa capacidade que ele tem, quando ele está lá no estômago, que ele aumenta a quantidade pelo consumo de água, quanto mais água, melhor, ele forma uma gelatina bem volumosa que preenche parte do estômago e promove o quê? A sensação de saciedade precoce. Porque aquela parte que está preenchida pelo componente, pelo fiber caps, ela não vai ser preenchida por alimento. Então, você começa a comer 30 minutos depois de tomar o fiber caps, parte do estômago já está preenchido. Então, você começa a ingerir e você vai ter saciedade muito antes do que teria se não tivesse utilizado as fibras. Certo? Então, você vai acabar comendo menos, porque ele promove um efeito saciogênico, né? Ele promove saciedade. Por isso que ele deve ser consumido com uma grande quantidade de água ou de chá, né? E esse processo todo melhora a digestão e desintoxica o corpo e melhora o quê? Impede a constipação. A pessoa vai mais a banheiro, ok? Bom, na composição nós temos também picolinato de cromo. Picolinato de cromo é um mineral, cromo é um mineral natural, muito utilizado, né, na medicina ou na medicina esportiva, né, porque ele otimiza a utilização da glicose e gorduras pelo corpo, ou seja, ele aumenta o metabolismo e aumenta a utilização da glicose e gordura como forma de energia para o corpo, favorecendo o papel da insulina, tá? E além de cuidar, né, prevenir da liberação da insulina. Como que eu vou explicar isso mais facilmente? O picolinato de cromo, ele aumenta o gasto energético e o consumo da glicose e da gordura. Com isso, a necessidade de liberação de insulina pelo pâncreas fica diminuída. Se a gente libera menos insulina, a gente também está prevenindo diabetes do tipo 2, que diabetes do tipo 2 nada mais é do que o pâncreas fica cansado de liberar a insulina e isso aí não tem mais uma quantidade e uma eficácia da insulina suficiente para levar o açúcar para a célula, né? Isso geralmente ocorre em pessoas que têm excesso de peso, que é o diabetes do tipo 2. Então, o picolinato ele também ajuda na prevenção do diabetes do tipo 2. E, assim, ele também é muito eficaz como coadjuvante na redução de peso corporal e na construção de massa muscular, porque ele diminui o apetite, aumenta o gasto energético, te dá energia para que você treine mais, forme a sua massa muscular e diminui a vontade de comer doces, açúcar, certo? E quando ele te dá mais energia, porque ele utiliza mais glicose e gordura como fonte de energia, ele aumenta seu metabolismo, gasta caloria e aumenta a sua força, a sua energia para que você treine, para que você vá para a academia, para que você malhe, levante peso e etc e tal. E com isso, o seu resultado fica mais evidente, ok? Nós temos também a vitamina C. A vitamina C é uma vitamina essencial à vida. Todos sabem que a vitamina C tem um grande efeito imunoestimulante, né? É um poderoso imunoestimulante, estimula a imunidade. É um poderoso antioxidante, antirradical livre. E ela ainda tem várias funções que são imprescindíveis para ajudar as pessoas no controle do peso e no ganho da massa muscular, tá? Ela regula vários aspectos do nosso metabolismo. Existem vários estudos que demonstram que se a gente não tem vitamina C suficiente no corpo, a gente tem maior dificuldade de perder peso e de diminuir a porcentagem de gordura corporal, assim como de aumentar a porcentagem de massa magra, de musculatura no corpo, devido à deficiência de vitamina C. Então, quando nós temos níveis adequados de vitamina C, a gente tem um aumento da imunidade, um aumento do metabolismo, um aumento da capacidade da formação da massa muscular, aumento da porcentagem de massa magra, né? Porque a vitamina C tem um efeito antioxidante potente que protege o músculo da ação dos radicais livres, certo? Que são liberados
em grande quantidade quando a gente faz treino, faz atividade física. Quando a gente faz atividade física, por isso que a gente tem dor. A gente libera grande quantidade de ácido lático, a gente libera grande quantidade de radicais livres que atacam os músculos. E a vitamina C, ela impede, ela bloqueia a ação deletéria desses radicais livres, facilitando, assim, o aumento da massa magra. Quanto mais massa magra nós temos, mais musculatura nós temos, certo? Maior o nosso metabolismo e a nossa capacidade de eliminar gordura, ok? Bom, quais os efeitos do Fiber Caps, né, da nossa nova fibra e os benefícios dele para a saúde? Bom, os efeitos positivos estão relacionados pela presença de fibra e a necessidade do consumo diário de fibra, porque melhoram o trânsito e o funcionamento intestinal, o funcionamento do nosso sistema, do trato digestivo como um todo, né? Assim, indivíduos que consomem muitas fibras, né, regularmente, eles têm menor risco de desenvolver doenças do coração, infarto do coração, né? Por quê? Porque controla a glicemia, controla o colesterol, aumenta o metabolismo, é antioxidante, é imunoestimulante, né? Aumenta a liberação das toxinas do nosso corpo, aumenta a absorção de nutrientes pelo intestino e diversas dessas funções diminuem o risco de doenças do coração. Quando a gente ingere maior quantidade de fibras, a gente está reduzindo o quê? O colesterol, impedindo o quê? Tentando, pelo menos, prevenir a diabetes, né? Porque regula a glicemia do sangue, o açúcar do sangue. A gente consegue um maior controle do peso corporal, né? Então, previne a obesidade, que é um dos grandes fatores para doenças do coração, certo? A gente impede o processo inflamatório, né? A gente diminui os níveis de proteína C reativa, que é a proteína que nos mostra o quão inflamado está o nosso corpo. Se a gente tem menores índices de níveis séricos de proteína C reativa, nós temos também uma diminuição do processo inflamatório e, consequentemente, uma diminuição de riscos de problemas cardíacos. E as fibras estão totalmente relacionadas com esses efeitos, né, efeitos benéficos à saúde. Como que a gente deve utilizar o Fiber Caps? O Fiber Caps ele deve ser utilizado 30 minutos antes de cada refeição, com muita água, com muito chá detox, juntamente com os outros nutracêuticos da Inove Life, certo? Pode ser utilizado com todos os outros nutracêuticos? Pode, só não pode e não deve ser utilizado juntamente com o ômega 3, porque o ômega 3 é uma gordura e se você utilizar junto com o Fiber Caps, você vai diminuir a absorção do ômega 3 em até 40%. Então, ele pode ser utilizado com todos os outros nutracêuticos da Inove, né? Todos, para redução de peso é fundamental, mas deve-se tomar cuidado com o ômega 3. Então, o Fiber Caps, ele não deve ser utilizado juntamente com o ômega 3. Você deve utilizar o Fiber Caps juntamente com todos os nutracêuticos da Inove 30 minutos antes de cada refeição, café da manhã, almoço e jantar. E como que fica o ômega 3? O ômega 3 você vai utilizar depois, certo? Então, o ômega 3 você vai utilizar mais ou menos no meio da manhã, no meio da tarde e 1 hora após o jantar. Você tem que esperar, depois que você tomar o Fiber Caps, de 1 a 2 horas para poder tomar o ômega 3, sem que haja uma restrição, uma diminuição da absorção desse ômega 3. Então, agora, o Fiber Caps toma com todos os nutracêuticos 30 minutos antes de cada refeição. E o ômega 3 toma-se no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Tá bom? Então, isso é muito importante, para que você não diminua, não perca o efeito do nosso importantíssimo ômega 3. Fundamental, ok? Bom, existe alguma contraindicação? Existem pessoas que não devem ingerir Fiber Cap? Sim, existe. Primeiro, pessoas com alergias a frutos do mar ou qualquer outro componente da formação. Se você disser para mim que você é alérgico a lagosta, a caranguejo, a camarão, eu vou dizer para você tomar cuidado ao utilizar, ao ingerir o Fiber Caps. Tem que fazer um teste antes, porque a quitosana vem da carapaça de crustáceos, vem da carapaça desses animais. Gestantes, lactantes, crianças, pessoas que têm problemas mais sérios de saúde, câncer, desordem gástricas, problemas intestinais crônicos, etc., elas só podem consumir o Fiber Caps com orientação médica,
com a autorização médica. Se não houver essa autorização, não indique o Fiber Cap para essas pessoas. Porque se você tiver causar um desarranjo intestinal de uma gestante, você está diminuindo a absorção de nutrientes dela e do bebê, né? Você vai estar aumentando dores abdominais, cólica, você vai poder, essa gestante vai fazer mais força, pode prejudicar o bebê, então a gente não pode fazer isso. Né? Crianças também tem que tomar cuidado, a criança geralmente tem um intestino normalzinho. Se tem o intestino preso e quer fazer uso do Fibercast, tem que ter a orientação do médico, do pediatra dela. Pessoas com problemas mais graves de saúde, que necessitam de absorver alguns alimentos e também medicamentos, podem ter essa absorção diminuída com a utilização errada do Fibercaps. Então, tudo isso você precisa ter uma autorização. Agora, a grande maioria das pessoas podem fazer uso sem maiores problemas ou contraindicações, ok? É importante, né? Sempre que você vai utilizar qualquer tipo de fibra e a quitosana, a quitosana, por exemplo, ela vai reduzir a absorção de gorduras, certo? De geral, inclusive gorduras boas. Então, as gorduras que vêm do azeite, da castanha, do abacate. Por isso, a gente não deve extrapolar o uso indicado. Porque, eu vou tomar um monte porque eu vou ali comer um churrasco, vou tomar cuidado com isso. Porque ela não seleciona a gordura que ela vai impedir a absorção. Ela vai impedir a absorção da gordura saturada, da gordura ruim, mas também vai impedir a absorção da gordura poliinsaturada, que é a gordura boa, inclusive do ômega 3. Certo? Então, isso tem que ter o cuidado e deve seguir a orientação estipulada no rótulo, tá? E é imprescindível, importantíssimo, fundamental que seja acompanhada de muita hidratação, certo? Então, quando a gente vai fazer o uso de fibras, um pouquinho a mais, certo? Para que não haja constipação, nós temos que promover hidratação. Então, muito líquido, muitos sucos, água de coco, chá, detox, fracionado e tomar o dia todo. Por quê? Porque se eu como muita fibra, eu já tomo shake que tem quinoa, eu como as fibras dos meus alimentos. Tem gente ainda que compra a fibra, não sei das quantas, e coloca nos alimentos. Como aveia, tomo Fiber Caps, não tomo água, tudo isso vai ficar no intestino juntando, não vai ter hidratação, sucos naturais, uma ingesta abundante várias vezes ao dia, ok? Bom, o que nós temos que lembrar sempre, né? Que o Fiber Caps também é um suplemento alimentar e não é um medicamento. Então, nós não devemos associar, né, o Fiber Caps com tratamento de nenhuma doença, mesmo intestinal, certo? Porém, sempre que fizer uso do Fiber Caps, não vai achar que ele vai prover milagres. Eu vou comer o que eu quiser, vou usar o Fiber Caps e vou emagrecer o quanto eu quiser, porque isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Ele auxilia, é um coadjuvante, mas é fundamental que exista uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física, hidratação abundante e hábitos de vida saudáveis de uma maneira geral. A gente tem que pregar isso. Não quero ninguém vender o Fiber Caps como se fosse medicamento para emagrecer, porque não é. Não é. É mais um nutracêutico aliado aos nossos produtos e os nossos programas de controle de preço para que a gente aumente a eficácia desses programas e aumente o resultado dos nossos clientes, dos nossos distribuidores. Ok? Bom, sempre lembrando que nós não vendemos medicamentos, e sim alimentos em cápsulas, por isso nós não tratamos, não diagnosticamos, não curamos nenhuma doença. A função de cada um dos distribuidores da Inove é mudar os seus hábitos de vida e ajudar as pessoas a mudarem os seus hábitos de vida, as suas atitudes, a sua forma de se relacionar com o alimento, deixar os hábitos sedentários, praticar atividade física e ter um estilo de vida saudável e, consequentemente, com isso, alcançar a melhor idade como deve ser, andando de bicicleta e não em cadeira de rodas, né? Essa é a função dos nossos nutracêuticos de uma maneira geral. E na Inob Life nós não vendemos remédio, nós não vendemos dieta, e sim a proposta de um estilo de vida saudável. Ok? E aí, gente? Gostaram desse novo produto? Gostaram? Isso mesmo, Cleide. Cleide Fonseca, minha pupila aqui de Cuiabá, é isso mesmo. A gente tem que conscientizar as pessoas
que nós não vendemos milagre, não vendemos dieta, não vendemos medicamento. O que nós vendemos é um estilo de vida saudável, que a utilização dos produtos não vão prover milagre se a forma que a pessoa, como a pessoa se relaciona com o alimento e com a prática de atividade física não for adequada. Ela pode utilizar todos os produtos do enorme caminhão deles, mas se ela comer de forma errada. Alguma pergunta, gente? Esse produto é fantástico. Sim, nós vamos adicionar esse produto no Inobice 21 dias, sim. Qual teste devemos fazer para a pessoa que tem alergia a crustáceo? Bom, a pessoa... Primeiro, ela tem que fazer o teste de médico com alergologista. Se ele disser que ela tem alergia, tem que tomar cuidado ao utilizar o produto. Mas a pessoa que tem alergia ao crustáceo, geralmente ela faz uso de alguns alergênicos, de algum antialérgico, né? Ela pode tentar tomar uma cápsula e ver como reage. Se der alergia, não pode tomar mais, toma um antialérgico e nunca mais faz o uso do Fiber Caps. Outra forma é você esfregar o produto no antebraço, ver se dá alguma reação, tá? Mas se ela tem alergia a crustáceo, a chance dela ter alergia a Fiber Caps é muito grande. Calma aí, tá muito rápido aqui. Espera aí, gente. A linha ficou top, gente. Vamos usar esse produto porque ele é top. Não é que não deve tomar. Deve tomar... Quem tem alergia a crustáceo camarão, a quitosana vem de crustáceo camarão. Existe uma grande chance dessa pessoa ter alergia ao Fiber Cap, sim. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Mais alguma pergunta? Quantas cápsulas? 90 cápsulas. Né? Utilizar uma ou duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição. Se ele é termogênico, não, ele é um pouco metabogênico, ele aumenta um pouco o metabolismo, né? Porque o picolinato, pela presença do picolinato de cromo, mas ele não causa termogênese, não vai suar, não é um pré-treino, não é essa a função dele, ok? O desafio 21 dias, nós vamos começar o treinamento dele em breve para vocês. Nós estamos terminando o material e oficializando, tá? Nós vamos ter o primeiro treinamento dele agora em Recife, né? Com o Fabrício Arruda, e no começo de dezembro. E daí, depois, nós vamos primeiro para Paraná, Rondônia, Recife, São Paulo. Já tá, dezembro, cada final de semana eu estou em um lugar fazendo um treinamento de 21 dias. Vai passar dos 100 anos mesmo. Nós vamos todos passar dos 100 anos. Pessoas com problemas renais podem tomar Fiber Caps. Pessoas com problemas renais depende do problema. A pessoa que faz diálise, né, o rim realmente não funciona mais, ela só pode fazer uso de qualquer tipo de suplemento alimentar com autorização médica. Agora, se o problema renal for um processo inflamatório, infeccioso, for uma pedra, daí ela pode usar normalmente. Mas se ela fizer diálise, se ela precisar de uma máquina para funcionar o rim, diálise ou hemodiálise, ela só pode utilizar qualquer tipo de suplemento alimentar com orientação, com autorização do nefrologista dela, do médico dela, tá? A gordura que já existe no corpo, tá? Eles têm que malhar e tirar ela de lá. Né? Isso é outra parte do processo. O nosso Fiber Caps, ele não age na gordura que nós temos no corpo. Ele impede a absorção da gordura dos alimentos, mesmo porque ele não é absorvido. Ele não cai na corrente sanguínea. Ele só fica no intestino esperando a gordura, os carboidratos, para ser eliminado. Tá? Aí a gordura que eu tenho no corpo, o que eu tenho que fazer? Seguir o desafio 21 dias, praticar atividade física, correr, fazer bastante musculação, mudar os seus hábitos alimentares para eliminar essa gordura. Você precisa emagrecer. Não é essa a função do Fiber Caps, ok? Não, não é muito 6 cápsulas. 6 cápsulas não é muito, não. Pode utilizar até 2 cápsulas 30 minutos antes de cada refeição. Para quem quer perder massa gorda, tem que criar massa magra. Tem que ir para academia, passar um zíper na boca e etc. O Fiber Caps impede a absorção da gordura dos alimentos. A gordura que já está acumulada no corpo tem que fazer o desafio 921 dias, ok? Ela é contraindicado, gente, para quem tem alergia a crustáceos, certo? Camarão, frutos do mar, para gestante,
para pessoas que têm algum tipo de câncer, crianças, lactantes, somente com orientação médica. A senhora vai dar coach no evento de Ji-Paraná? Nós vamos falar assim do desafio. Em Ji-Paraná eles já foram treinados, né, Mônica? Em Ji-Paraná já foram treinados. As pessoas já foram treinadas para ser coaches. Nós vamos ver os resultados, tá? O próximo treinamento de coach mesmo será em Recife. Não, não tem nenhum efeito adverso a longo prazo. Mesmo porque ela não é absorvida, não cai na corrente sanguínea. Quem faz jejum intermitente pode usar o Fiber Caps? Pode, antes da alimentação, quando for o começo, ó. Se a pessoa tiver alergia a frutos do mar, ela tem alergia a quitosana, muito provavelmente. Mas existem pessoas que têm alergia a cromo? Tem. Existem pessoas que têm alergia à vitamina C, ao ácido ascórbico? Tem também. As pessoas que têm alergia a qualquer componente da formulação não pode utilizar o produto. Desafio 21 dias, ele vai ser disponibilizado muito em breve. Antes do shake, pode utilizar o Fiber Cap, mas para funcionamento intestinal, porque o shake não tem gordura, né? Composição para tratamento diário, um tratamento o quê? Para perda de peso, Livano? Seguir o desafio 21 dias. 3 cápsulas, no total, no mínimo, pode ser até 6 cápsulas ao dia do Fiber Caps. 2 antes do café, 2 antes do almoço, 2 antes do jantar. Crianças a partir de quantos anos pode usar? A partir de 12. Sem orientação de médico ou nutricionista, a partir dos 12. Em que momento tomamos 2 cápsulas ou uma cápsula? Comece sempre por uma, né? Eu utilizo 2 cápsulas, eu utilizaria 2 cápsulas naquele momento que eu vou abusar um pouquinho mais, né? Hoje é domingo, é o meu dia do lixo, eu vou comer um churrasco, eu vou comer uma carne mais gordurosa, eu uso 2 cápsulas, tá? Alguém está gravando, se as pessoas conseguiram gravar essa conferência, vamos disponibilizar para todo mundo, vamos pôr no grupo, vamos pôr no YouTube, né? Em Belém eu não sei ainda. Não sei, gente. Tá uma loucura a minha agenda, eu não sei ainda. A gente está vendo. O uso contínuo pode deixar o intestino preguiçoso? Não, não pode deixar o intestino preguiçoso. São fibras. Fibras são fundamentais para o funcionamento do intestino. Se o seu intestino já funciona bem, ótimo. Utilize as fibras para higienização, diminuir gordura, glicemia, etc. Né? Se ele não funciona bem, ele vai passar a funcionar melhor. Não, depende do quanto a pessoa vai comer de gordura, Luiz. Se a pessoa, o ideal, no rótulo vai estar uma cápsula ao dia. Mas se a pessoa for um dia, saiu, vai sair da dieta, vai comer um pouquinho a mais de gordura, utiliza 2. Tá? Pode tomar, não tem nenhum efeito na hipertensão. Não acelera a metade, não dessa forma. Pode tomar. O único produto que você tem que ter cuidado com hipertensos é o Energy Tea. Quem tem prisão de ventre forte pode utilizar uma cápsula, começa com uma cápsula 30 minutos antes de cada refeição e muito líquido. Muito líquido. Não tem volume de água mínimo, não é 12 ou 3 litros por dia, não. É muito líquido, faz bem para a saúde. Né? Pelo menos aí, você tem que tomar 1 litro de água para cada 20 quilos de peso corporal por dia. Não precisa dar intervalo nenhum, pode utilizar sempre. Todos os produtos da Inove, nós estamos falando de alimento em pó. Tá bombando em Cuiabá. Amanhã a gente fecha e encerra mais um dos nossos desafios em 21 dias, né, Cleide? Amanhã nós teremos novos vencedores. Para fazer treinamento no resto do Brasil, tem que entrar em contato com a Inove, pedir o treinamento. O seu líder acima tem que entrar e pedir o treinamento, ok? O seu duplo, triplo diamante acima. Os coaches só participando dos treinamentos ou do desafio para ser um coach. Nós teremos treinamento em São Paulo, provavelmente por volta de 19 ou 20 de dezembro. Só falar com o Fabrício Arruda, com o grupo de Recife, pode participar.
Sim, para quem tem prisão de ventre é muito indicado. Letícia, você tem que falar com o Fabrício, Arruda, o pessoal de Recife. Eles que me chamaram para ir lá. Eu não sei como vai ser essa organização. Mas se você conversar com eles, com certeza você consegue participar. Provavelmente vai ter que comprar um convite e entrar. Sim, idosos podem fazer uso, não tem problema nenhum. Não tem tempo, gente, utilizar sempre. Os nutracêuticos da são para serem utilizados continuamente. Não precisa comer nenhum lanche. Você pode, quando você for fazer o seu lanche da manhã, comer uma fruta, você utiliza o ômega 3 também. Quem tem dificuldade de engolir, pode diluir a cápsula em água? Não. Se você diluir a cápsula em água, você vai formar gelatina antes de você engolir o produto. Cuidado com isso. A gente não falou que ele precisa receber água no intestino para formar a gelatina, e essa gelatina, esse gel, é que vai ter todo esse efeito. Se você colocar esse produto na água, essa gelatina vai formar antes, você não vai conseguir. Ele forma uma gelatina, você não consegue engolir. Tem que tomar ele mesmo. Quem tem dificuldade vai ter que fazer um esforço. Self-detox, quem contraindicado que tomar muito self-detox faz mal. Gente, nenhum produto da Inova faz mal. O que acontece é que se você tomar demais, o seu corpo vai eliminar, não tem efeito. Tem que seguir a orientação que está no rótulo. Se você tomar menos de 3 vezes ao dia, você não vai ter efeito nenhum. Então, todos os produtos da Inova foram elaborados para serem tomados 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição. Café da manhã, almoço e jantar. Tá? Menos do que isso não tem efeito, mais do que isso seu corpo vai eliminar. Você vai perder produto. Então, são 3 cápsulas ao dia. Qualquer um deles, inclusive self-detox, mas nenhum faz mal. Gente, muito obrigado. Que bom que vocês gostaram. Comece com uma, tá, Ednei? Pode tomar de 1 a 2 cápsulas. Né? Eu não vi, o rótulo era para ter de 1 a 2 cápsulas 30 minutos antes de cada refeição. Tá? Pode começar com uma, se já tiver resultado satisfatório, ótimo. Se não, passa 2 cápsulas ao dia, tá bom? Que bom que vocês gostaram, gente. Todos os nutracêuticos E9 podem ser tomados juntos. O único que não pode é o Fiber Capsule Ômega 3, tá bom? O Self Detox não tem problema nenhum tomar com os outros, ele não impede a absorção de gordura, a função dele é antioxidante e antirradical livre. Pode tomar com todos os produtos, você pode tomar todos eles juntos, tá? Com exceção do ômega 3, que não pode ser tomado com Fiber Caps, tá? Então você toma o Fiber Cap junto com os outros e toma o ômega 3 entre as refeições. Ok? Gente, obrigada. Uma excelente semana para vocês. Que vocês tenham muito sucesso, muitas realizações. Que usem muito o Fiber Caps, tenham vários resultados, tá? E aproveitem bastante essa conferência, tá bom? E a gente volta a se encontrar aqui na próxima segunda-feira, tá? Se eu tomar apenas uma cápsula ao dia. Se você tomar uma cápsula ao dia de ômega 3, se você vai ter resultado? Nenhum. Tá escrito lá 3 cápsulas ao dia. Gente, nenhum produto da Inove você vai ter resultado se você tomar uma cápsula ao dia. Tem que seguir a orientação que está no rótulo. Você está jogando o produto fora. Ou toma as 3 cápsulas ao dia, ou melhor nem tomar. Para ter o efeito, são 3 cápsulas ao dia. De qualquer um dos produtos da Inove, no mínimo 3. 30 minutos antes de cada refeição. Ok? Beijo para vocês. Boa noite a todos. Muito sucesso, excelente semana, que Deus abençoe todos vocês. Aguardo vocês na segunda-feira que vem. Beijo!